Olá, é um prazer enorme encontrá-lo outra vez e é aquilo de sempre. Espero que o seu prazer seja pelo menos a metade daquilo que a gente sente estar aqui mais uma vez. Tem alguns problemas na sociedade. Na medida que a gente evolui, a gente soluciona uns problemas e cria mais 10. Tem um problema muito complicado atualmente que preocupa pessoas físicas, eu, você, qualquer um, e empresas. É o tal de assédio. Assédio moral, assédio sexual, existe também assédio financeiro. E não fica só nisso, não. Tem muito mais. É isso que a gente vai saber. Como identificar, como evitar, como não se constranger com isso, como não constranger o outro também. É o tema deste Pode Tudo. Pode tudo. Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E Cold Track Rastreamento, seu carro na palma da mão. Para conversar sobre o tema de hoje, sobre assédio, nós trouxemos dois advogados. O doutor Walter Siqueira e o doutor Eduardo da Costa Silva. Doutor Walter, muito prazer receber você aqui. Obrigado, Cassim. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você de novo. Doutor Eduardo da Costa Silva, bom receber você aqui também. Uma satisfação muito grande. Obrigado pela oportunidade, estar ao lado da voz aveludada do nosso estado de Goiás aqui, do jornalismo. Vou começar a ganhar dinheiro com essa voz, então. Sustentei a família, sim. Mas antes da gente começar a conversa, eu quero destacar que o escritório do Dr. Walter Siqueira, ele consta desse anuário análise advocacia 2023-2024, entre os escritórios do Brasil mais relevantes, mais conhecidos, mais atuantes, entre os melhores dos melhores. E é daqui de Goiás, é sempre bom a gente falar isso, reforçar isso, porque pensa-se em advocacia, pensa-se nos grandes centros, onde estão os grandes clientes, estariam os luminares da advocacia, mas Goiás consta entre os melhores do Brasil. Parabéns pelo seu escritório, doutor Paulo. Obrigado, Cassim. E é bom deixar claro que essa pesquisa é feita com as empresas. A gente não participa, não são os colegas, são as empresas que indicam quem eles mais admiram. E não somos só nós que estamos aí, de Goiás. Existem vários escritórios. A advocacia goiana é uma advocacia muito forte, é uma advocacia muito conceituada, que procura evoluir o tempo inteiro, está moderna e, além da gente, existem outros também aí. Então, parabéns, obviamente, a nós, mas aos colegas que estão aí em destaque também. Bom, vamos começar conversando sobre esse assunto, que é tema, inclusive, de palestras, né? Que as empresas estão chamando advogados para conversar sobre assédio. O seu escritório cede o Eduardo para esse tipo de palestra, né? O Eduardo, além de ser sócio, ele é especializado nisso. Ele só trabalha com isso, o que já é uma gama enorme de conhecimento que ele tem que gerir. Imagina, tudo numa relação de trabalho, tudo num ambiente de trabalho envolve, obviamente, questões, leis, questões laborais, a própria Justiça do Trabalho, que é quase uma exclusividade brasileira. Então, é óbvio que existem muitos problemas, até porque esses problemas têm voz. O Brasil tem um Ministério Público do Trabalho, o Brasil tem uma Justiça do Trabalho, o Brasil tem advogados especializados nisso. Então, todos esses problemas que acontecem na sociedade refletem na empresa e vice-versa. E, normalmente, se é confuso ou se gera algum problema, algum entendimento meio distorcido na sociedade, dentro da empresa, então, isso fica mais exacerbado. Então, o Eduardo, junto com o Irineu, né, nosso colega, e outros da área trabalhista, conseguem tratar desse tema com muito... no dia a dia. Sim. Tratar de forma prática, Cassim, que é o mais importante, é resolver de forma prática. Doutor Eduardo, vamos começar. Eu citei na abertura 3 mais conhecidos assédios. Existem só os 3 ou tem muitos outros? Sim, Cassim, tem vários outros assédios. E a matéria tem sido tão pautada na Justiça do Trabalho que em 2022, por exemplo, chegaram a 77 mil ações, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. Só de assédio? Mas envolvendo assédio moral e sexual. Sim. No ano passado, só no primeiro semestre, foi uma média de 250 ações
por dia perante a Justiça do Trabalho, cerca de 45 mil no primeiro semestre. Isso somado todos os tribunais do trabalho, chegou a esse total. E o tema tem ganhado grande relevância, grande destaque, porque as sequelas dele não atingem apenas a vítima, né? E sim a empresa, a sociedade, principalmente o ambiente de trabalho, porque é uma conduta, são ações que tentam minar, constranger de uma forma reiterada, né? Atingir uma pessoa. Geralmente se fala assim, eu perdi o chão. E nessas atitudes há um prejuízo muito grande, seja para a pessoa, seja individual, seja para a sociedade. Tá. Eu acho que, sei lá, pela ignorância, né, que não estou lidando juridicamente com essa área, mas parece que a coisa existe uma linha muito tênue. Claro que tem o assédio ousado, o assédio insistente, mas algumas coisas parece que tem assim uma linha muito fina, muito tênue entre aquilo que é apenas uma brincadeira, apenas um elogio, e daquilo que seria um assédio. Tem como identificar juridicamente isso? Ele tem assim, o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma cartilha onde, com base em várias decisões, ele começou a catalogar o que seriam condutas tipicamente poderia ser caracterizado como assédio, né? O assédio não é só um ato, não é só ir lá e cobrar a produção de uma forma exacerbada, ou tirar a pessoa da função e colocar ela na portaria para contar papel, ou passar uma tarefa exagerada que ela não dá conta de fazer. Às vezes uma meta, né? Alguma meta exagerada. E aí, dentre as condutas, eu até trouxe aqui, vou citar para você aqui, ó. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, caracteriza como assédio moral retirar a autonomia do empregado, sobrecarregar o empregado ou retirar as tarefas, as funções, ignorar a presença da pessoa. Você está numa reunião e você tem um problema pessoal com ela, e toda vez que ela dá opinião, você... Não, peraí, vamos ouvir isso aqui, ó. Não, isso aí você ignora, você menospreza, você tira, né, a dignidade da pessoa perante os outros, passar tarefas humilhantes, gritar, falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores, boatos, não levar em conta problema de saúde. Muitas vezes a pessoa está com um problema em casa, ou ela mesma está com um problema, e aí o superior ou os colegas começam a debochar, né? Não entende a gravidade e acha que é frescura, acha que ela está fazendo corpo mole para não vir trabalhar, criticar a vida íntima da pessoa, né? Então, de forma reiterada, diversos comentários vão indo, né? A partir do momento que ele passa do limite, ele começa a atingir e causar um dano para a pessoa, né? Ele citou outros também, que, ó, impor punições vexatórias, isolar fisicamente, delegar tarefas impossíveis, manipular informações, vigilância excessiva, não deixar ir no banheiro, entre outros atos. Foi classificado pelo Tribunal Superior do Trabalho como condutas que podem ser e tem grande chance de ser assédio dentro do ambiente de trabalho. E essas questões são basicamente trabalhistas? Não. Ou tem da área civil? Não. Aí gera o dano moral em outras situações, né? Em outras situações da vida. O Eduardo estava falando aqui algumas coisas. A gente tem que lembrar, né, Eduardo, que essas condutas, às vezes, não está nem um pouco de acordo com o que a empresa põe como formas de conduta, né? Regras de conduta, a palavra que eu queria, para dentro da empresa. Às vezes, numa discussão, numa pessoa que eu não gosto muito, eu falo alguma coisa, se eu sou superior a ela, ou até igual, né, no mesmo nível, falo isso, eu posso estar gerando um dano, um assédio moral. E quem responde por isso é a empresa. Então, esse é que é o grande problema. O ambiente de trabalho da empresa esse é o grande problema. Esse é o grande problema da consequência, porque é lógico que o próprio ato em si mas vamos pensar da seguinte forma: às vezes vai muito de quem está recebendo isso, que tipo de intimidade eu tenho com você para poder fazer uma brincadeira e você aceitar desse jeito. Eu trabalho junto com o Eduardo, eu tenho uma convivência com ele que me permite ir mais além. Permitiria? E aí como que ele vai encarar isso? Na maioria das vezes ele não vai falar nada. E aí na hora que a coisa explode, na hora que vira um problema, isso vai lá desembocar lá na Justiça do Trabalho e a empresa vai ter que responder. Na sua pergunta, você lembra desse tipo de conduta na escola? Que simplesmente se chama bullying? Na escola. Exato. Então a coisa foi ampliando de tal forma a ponto de receber hoje a proteção do Estado, a proteção do Poder Judiciário.
É óbvio que não só o empregado precisa ser preservado, como a empresa também precisa ser preservada. Nós temos sempre três pontas aí, né, Eduardo? Nós temos o suposto agressor, o suposto agredido e a empresa. Os três se envolvem na situação. Por isso que há uma preocupação tão grande dos recursos humanos das empresas para tentar minimizar essa situação dentro do ambiente de trabalho. Nas palestras que você faz para a empresa, o que você explica? A gente tem mostrado, né? Inicialmente a gente passa um conceito e sobre cada uma dessas condutas a gente conta um caso conforme nossa experiência, né? A gente já tem mais de 20 anos, quase 20 anos de advocacia, completado ano que vem, e aí a gente pega cada ato desse e conta um caso que a gente já advogou, que a gente já viu na jurisprudência. A questão que o Dr. Walter falou, quando uma conduta dessa ocorre dentro do ambiente de trabalho, pela lei e pela jurisprudência, a empresa é responsável pelo ambiente de trabalho salubre. Não é só fornecer EPI, não é só fornecer a luz para o cara não ficar cego, a cadeira na altura certa, fornecer os instrumentos de trabalho, mas a empresa também é responsável por garantir a dignidade da pessoa dentro do ambiente de trabalho. E se ela permite, se ela deixa que começa um apelido, e a pessoa fala, ó, não gostei disso não, pode chamar pelo nome. Aí passa um pouquinho, chama de novo, ó, não gostei não, e a empresa não faz nada, possivelmente ele tem provas, ele tem testemunhas, e possivelmente no futuro, ao sair da empresa, ou mesmo chegando num ponto que não aguenta mais, ele vai bater na porta da justiça e vai pedir uma indenização. Mas se é uma relação bilateral, como é que faz para chegar na empresa? Às vezes a empresa, a direção ou a gerência de uma área não está sabendo do que se passa na relação entre dois empregados. E aí? Sim. Hoje tem já, vamos falar em empresas médias, né? E até na empresa pequena também. Das médias para as grandes. Nas grandes já é regra, né? O compliance. Ela tem um compliance, ela tem uma ouvidoria 0800, ela tem um sistema onde ela pode apurar possíveis condutas. Receber a denúncia e apurar. Receber denúncia, seja de forma anônima ou não. E aí ela toma providência, ela abre uma sindicância, ela vai ouvir a vítima, o possível acusado, testemunhas, e ela toma decisão. Sim, não pode acontecer também, porque a gente sempre trata a coisa como um fato verídico, mas não pode haver a falsidade de alguém imputar ao outro uma conduta de assediador, quando na verdade ele está apenas querendo prejudicar ou um chefe, ou um colega de quem ele não gosta? Acontece as duas coisas. Acontece o do que é assediado de forma real, né? Concreta, e às vezes até minimiza, deixa para lá. Existe o que reage, obviamente, porque das denúncias, nem tudo vira denúncia, né? Nem tudo, pelo contrário. E também existe, se eu estou brigando com a pessoa, eu vou lá, denúncia anônima, né? Então eu vou lá e denuncio aquela pessoa. E aí, meu amigo, aí é uma questão complicada, porque a palavra de um é a palavra de outro. Isso, na justiça civil, eu teria que fazer provas para isso, e no ambiente de trabalho. Como é que você lida com isso? Como é que um diretor vai lidar, ou um gerente vai lidar com um problema entre duas pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra? Só deteriora o ambiente e não leva a lugar nenhum. Então, a prevenção disso, as explicações, que é o que o Eduardo faz muito, né, nas empresas clientes da gente, né, de ir lá e explicar, e quando acontecer o caso, acompanhar e resolver. Não deixar a ponta solta. É um negócio que tem que resolver. Para parar, porque ninguém quer mandar um empregado embora. Ninguém quer perder, ninguém treina o empregado para ser mandado embora. Né? Porque um assediou o outro, vai mandar embora, ou os dois. E acaba chegando a um nível desse. Então a empresa tem meios de minimizar a ocorrência desses fatos. E uma ação dessa por assédio, a prova é só testemunhal, né? Não, hoje já tem gravações, né? Todo mundo tem um celular, WhatsApp, né? Tem WhatsApp, né? Grupo, né? Grupo dos empregados. Então a pessoa grava, filma e tudo é entendido como prova lícita e acolhida pela Justiça do Trabalho. No caso, por exemplo, do assédio sexual, você comentou, né? É verdade ou não é? A maioria dos casos ocorre de forma velada entre a vítima e a pessoa, né? Ela aproveita um momento, fecha a porta, e aí é hora da vítima, se ela bater na porta da Justiça do Trabalho, se ela ajuizar uma ação, o ônus de prova é todo dela.
Então, no momento lá, se ela foi vítima, se ela sentiu acuada, se ela sentiu constrangida, ela tem que começar a falar na empresa, chegar no superior, tomar as providências, porque no futuro, qualquer reparação, todo ônus de prova é dela, não adianta só acusar. É da vítima. A vítima tem que provar que realmente foi assediada. Sim. Mas você entende que assim, a responsabilidade da empresa de deixar disponível algo, porque lá, palavra de um contra o outro. E se for real e ela simplesmente não conseguir provar? Porque a gente não pode pensar também numa situação que é só judicial. Existem vidas, são vidas que são, né? Então, se a empresa dá esse tipo de coisa, às vezes com uma advertência, e até verbal, resolvido o problema. Então, por isso que a atuação do RH bem um diretor de pessoal bem informado, bem atuante, evita muito problema. Porque o assédio sexual, ela traumatiza. O assédio é só do homem para a mulher? Não, acontece o contrário também. Só tem a posição hierárquica, é uma das situações, né? Precisa ter. Mas o assédio moral, simplesmente, é uma turma, nós estamos aqui, nós três, e nós dois começamos a te encher a paciência todo dia. Todo dia. Ninguém aguenta isso. Então, precisa da empresa identificar ou ser avisada e atuar. Porque se ela for avisada, mandei uma mensagem, ninguém fez nada, a empresa está sendo... Aí já está feita a prova, né? E o assédio também, a gente entende, geralmente, que é descendente, né, do chefe para o subordinado. Mas pode ser também ascendente, quando vários subordinados vê um chefe novo chegar e falar assim, vamos ver se ele é bom mesmo, vamos deixar o dia dele difícil, não vamos colaborar não, ele tem meta, vamos... Então, os trabalhadores embaixo podem fazer o assédio para o chefe. E tem um assédio também entre os colegas de mesmo nível, que chama assédio horizontal, onde um e o outro começam a falar, ele não dá conta, aí vai sobrar serviço para a gente, vamos isolar ele. Olha aí, mandou ele, de novo ele está devolvendo o serviço, vai sobrar para a gente de novo, vamos isolar, e começa a isolar, Então, existe 3 formas de assédio ascendente, descendente e horizontal. Fica muito complicado para a empresa também, uma empresa que tem aí 1000 pessoas, né? Claro que eu não gosto, você tem um círculo de amigos, você conhece algumas pessoas, tem algumas que você, aquilo que eles chamam de o santo não bate, né? Tem outros que o santo já chega dando porrada. Mas numa empresa que você foi colocado ali por uma necessidade econômica, que você vai trabalhar, não é por prazer, você encontra pessoas de todo jeito, pessoas que se tornam amigas e pessoas que você nunca vai ser amigo. Então, essa relação, como é que a empresa pode fazer para melhorar esse clima empresarial? Toda empresa é uma amostra social, né? Ali dentro você tem representações, uma empresa que tem, por exemplo, 50 empregados ou 100 empregados, ela tem uma amostra da sociedade mesmo, né? A empresa, nesse caso, ela não é que ela tem um poder de Estado, mas é como se tivesse, ela cria umas regras dentro da lei, é óbvio, dentro dos limites, como também qualquer governante para criar regra tem que ser dentro da Constituição, pelo menos deveria ser, né? Mas assim, ela tem como regular isso. E eu acho que a principal forma de prevenção é realmente o compliance, né, Eduardo? É fazer os canais de denúncia para a empresa poder atuar e se preparar para atuar, né? É resolver conflitos. É um ônus que a empresa tem, mas, enfim, ao mundo de hoje, a empresa tem que estar preparada para isso. Compliance é uma palavra até nova que a gente começou a ouvir não faz muito tempo e passou a ser quase que um outro departamento dentro das empresas grandes, principalmente. Quer dizer, é uma forma de encarecer também o custo empresarial, né? Sim. Porque você começa a ter muitas preocupações relacionais. Você não sabe quando é que aquilo vai virar um caso grave. Sim, e quando a empresa é pequena, ela tem geralmente uma pequena ouvidoria, tem um grupo ali que se reúne com uma comissão, e aí ela tenta da melhor forma auxiliar em melhoria junto às regras e tentar orientar de uma forma melhor para ter o respeito à dignidade. Começa pelo nome, pela pessoa, pelas coisas que ela fala, pelo ambiente que ela está, né? Que ocorre muito simples, que a gente vê muito no interior, é questão de apelido. O rapaz entra na empresa e o apelido dele é Neném, desde pequeno. E ele chegou na empresa, o nome dele qualquer nome que seja, Carlos, vou dar um nome fictício, e é Neném.
E ele entra na empresa e todo mundo, ao invés de chamar ele de Carlos, chama Neném, Neném, Neném. Aí ele entrou já com esse apelido, com essa alcunha, e já tranquilo. Mas tem uns que entram lá e faz uma bobeira durante o fim de semana, e aí na segunda-feira começa a comentar sobre a vida dele e cria um apelido. E aí ele fala, pode parar com isso aí que eu não gostei não, meu nome é Carlos. Pode parar com isso aí, meu nome é Carlos. A empresa, se a empresa viu um comentando com o outro, o chefe teoricamente tem que ir lá, gente, vamos parar com isso aqui, vamos respeitar um outro, isso aqui vai dar problema. Gente, vamos parar com isso aqui. Se ela não faz, ela pode ser responsabilizada por isso, caso ele for ingressar com ação na Justiça do Trabalho e pedir alguma indenização e conseguir provar. E não é difícil provar. Não é difícil. Você tem que ter com o celular no bolso, você grava o que você quiser. Você tem você gravando isso daí, você tem ou as testemunhas, aí já é por que eu disse na dúvida anterior, é sobre isso daí. Se a pessoa, ela já se irritou, não conseguiu gravar, não tem vídeo, não tem áudio, não tem nada, vai depender da testemunha dos colegas. Os colegas não querem ficar mal nem com a empresa, nem com o possível assediador, nem com a vítima. Fica complicado, não? Sim, na maioria dos casos, a pessoa sai e aguarda um período até que os colegas ou alguém saia, né? Que ela tem esse temor. Quando ela vai na Justiça do Trabalho, ela faz o juramento de dizer a verdade, mas ela pensa, né? Ela fica meio titubeando se vai, se não vai, se não vai. É um dever ir, mas ela fica naquela situação. É que o crime de pejor no Brasil não preocupa muito as pessoas, né? Se chegar e mentir em juízo, juramento, enfim. Mas a maioria dos casos ocorre quando um gerente, vou dar um exemplo, que tem uma meta muito grande para bater, e ele faz as reuniões e começa a cobrar. E ele passa do limite na cobrança de meta. E vai aquela coisa insistente. Aí dá 6 horas, todo mundo vai embora, 8 horas ele tá mandando mensagem. E aí, quem bateu a meta? Não é possível, gente, vamos lá, olha aqui, faltam 4 dias. Não vou deixar isso ficar barato não, gente, vamos lá. Aí ele começa. Isso é assédio? Isso é o assédio. São pequenos atos reiterados, de forma a constranger, humilhar, né? Como eu disse lá, normalmente se fala assim, tira o chão da pessoa, que ela é tão cobrada e ela não consegue corresponder. Pelo excesso, né? Pelo excesso, vai atingindo a dignidade dela, ela vai causando prejuízo moral nela. Um ato só, se você xinga a pessoa qualquer nome, ele pode ser um dano moral. O assédio não, tem que ser pequenos atos, reiterados, com o fim único de atingir a estabilidade e dignidade da pessoa. Tem o caso de um gerente, quando ele chegou um funcionário novo, e ele foi lá conhecer e falou assim, qual é o seu nome? Ele falou assim, meu João, nome é João. Eu falei, não, aqui nesta empresa todo mundo é conhecido pelo sobrenome. Tá? O meu, por exemplo, é Antônio de Souza, me chama de Souza. E o seu? Ele falou assim, é Paixão. Assim, então, João Paixão. Assim, tá bom, João, pode deixar. Então, deixa quieto aí. Ninguém vai chamar. Ô Paixão, vem aqui. Não vai pegar bem. Não vai. Então, mas essa questão do assédio e do bullying, hoje nós temos um outro problema, que é a identidade de gênero. Como é que fica? Hoje a gente tem que dizer, você é o quê? Homem, você é mulher. Existem só 2 sexos no mundo, não existe. A pessoa pode se sentir o que quiser, é livre para se sentir, todo mundo tem que respeitar, né? Mas há algumas pessoas que se sentem outra coisa e força você a entrar no universo dela para entender a cabeça dela, que é uma coisa maluca também, né? Como é que fica nesse caso, doutor? Mas hoje em dia você tem a possibilidade de usar um nome social, que já está mais ou menos aceito para, né? O que eu queria dizer um pouquinho, o Eduardo vai te responder isso, nós temos que lembrar que quem está balizando isso, o que é exagero, o que não é o Poder Judiciário. Então, quando a gente fala em assédio moral e assédio sexual, o Poder Judiciário está balizando, tá até cartilha de alguns fatos que reiteradamente viram assédio, ok? Beleza. Essa questão de gênero, ela é nova o suficiente para não ter um balizamento. E a minha esperança é que esse balizamento não fique amplo demais, porque senão as relações pessoais vão ficar muito complicadas.
muito complicadas, porque dentro do ambiente de empresa, Cassim, nós temos pessoas de 20 anos, 18 anos, até pessoas de 60, 70, 80, se ainda estiver trabalhando, né? Então, é preciso, obviamente, ter regras, mas é preciso que também se lembre que ali são pessoas absolutamente diferentes, que às vezes uma coisa que se diz, outra coisa que se diz, você não vai ensinar para alguém de 70 anos criar uma regra que ele aprendeu há 70 anos. Então, e eu acho hoje em dia que esse balizamento, ele está muito, não sei, ele está indo um pouco além, ele não está considerando muito o que as pessoas são. Me entendeu o que eu quis dizer? Espero que tenha ficado claro. Ou seja, há que se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não vai se exigir uma compreensão de gênero, por exemplo, que se não me engano nós já estamos aí em 60 gêneros, 60 condições diferentes das pessoas, que alguém mais velho vai entender isso. Então, eu espero que o judiciário comece a olhar um pouco para esse lado também, quando isso for judicializado. E mais, aqueles que se sentem ofendidos, tanto quanto os que ofendem, que comecem também a perceber, com um pouco de empatia, a condição de cada um. Porque senão nós vamos ter só judicialização. E a vida vira um inferno, assim, né? Mas, doutor Walter, o que o doutor Eduardo contou aqui, que é aquilo que a justiça já estabeleceu, quase que um manual de comportamentos que podem ser considerados assédio. Mas tem mais. Sim, deve ter muito outro, porque a capacidade do ser humano de criar coisas, problema não é pouca capacidade, é muita. Mas uma preocupação jurídica, embora eu não seja da área, é que a justiça que começa a estabelecer isso e não uma lei aprovada no Congresso. Você começa a fazer uma legislação que é da justiça, sem passar pelo Congresso Nacional. Isso daí acaba se caracterizando como crime quando não há uma lei aprovada no Congresso que identifique esse comportamento como criminoso. Mas a jurisprudência, ela é uma forma de regulamentação social também, independente de ter. É lógico que não pode ser contra a lei, mas para eu criar parâmetros de indenização, e aí entra a questão do dano moral civil também, de outras formas, eu preciso ter esse balizamento judicial. Porque se eu for estabelecer na regra, você imagina uma coisa, pensa bem, eu vou fazer uma lei, aí eu falo assim, se alguém me chamar de X, é tanto de indenização. Se alguém me chamar de 2X, é isso. Se alguém me chamar disso que me ofende, não, isso não é problema. Então a gente nunca teria uma lei, porque a sociedade dinâmica, ela é abrangida em regras pelo costume e pela jurisprudência. O que às vezes é difícil é que o costume seja imposto de forma muito rápida ou muito impensada, e o judiciário, na sua concepção, talvez em algumas casos também progressista, querer empurrar isso goela abaixo. Concordo com você, era muito melhor ter uma lei balizando. Sim. Mas se eu tivesse que ter lei para tudo, eu teria que ter um Estado absurdamente controlador de todos os meus atos. Isso, para mim, não é uma boa concepção. Mas a gente acaba tendo eu também... prefiro um Estado menor. Mas eu também, eu preferiria muito mais que o Estado ele fosse menor, ele regulasse menos, porque toda vez que você pede ao Estado, ele vai pedir muito mais para você, né? A verdade é essa daí. Você pediu para o Estado alguma coisa e o Estado veio e te pede muito mais depois, né? Para poder atender você. Esbarre na situação, desculpa. Claro. Esbarre na situação. Se eu fizer uma lei do que é e o que não é, eu estou simplesmente te cerceando, eu estou te impondo o que você deve falar. E o que é isso? Cerceamento de opinião. Então, assim, pode ser que me ofenda, pode ser que não me ofenda. Mas se eu te ofendi, eu respondo. Você está entendendo? Se eu te ofendi, eu respondo. Muitas coisas que eu posso falar para o Eduardo que não é ofensa, para você é. Então, regular isso em forma de lei, eu simplesmente vou suprimir qualquer tipo de frase que possa conter uma ou outra palavra. Então, e o assédio sexual já é crime. Por exemplo, essas condutas que eu comentei, elas estão catalogadas na cartilha de prevenção ao assédio moral do Supremo Tribunal do Tribunal Superior do Trabalho. Desculpa. E ela tem um enfoque, pare e repense, né? Então ela fez uma cartilha de forma preventiva para todo mundo ler, entender, seja empregador ou empregado, fala assim, opa, peraí, eu tenho um limite, né? E a jurisprudência,
esse entendimento foi feito com base em várias decisões, jurisprudência, e foi pegando as condutas, né? Mas a base de tudo, ele entende o seguinte: existe um poder diretivo, a empresa não pode abusar dele, ela tem que vigiar para ter um ambiente seguro. E do outro lado, se tem uma pessoa que foi vítima, que teve uma ofensa, que tem um dano a ser reparado, né? Então ela entende mais ou menos um ato ilícito ou uma culpa, né? Com culpa ou com ação ou omissão, e do outro lado o 927 do Código Civil, que fala que tem que se reparar a pessoa, e baliza também com base no artigo 5º da Constituição, da dignidade da pessoa humana. Mas qual que é a figura jurídica já está caracterizada, a figura jurídica. Mas para mim reivindicar esse direito, em qual lei a justiça se apoia? Você foi vítima? É. Sim, você foi vítima. Aí, no caso, hoje você pode fazer o jus postulante perante a Justiça do Trabalho sem advogado, como pode contratar um advogado para fazer a sua peça e ingressar com a ação. Você vai relatar o caso e aí o profissional vai analisar, ou o servidor, ou seja, o advogado, vai fazer a redação e aí ele vai perguntar: você tem prova do que você está falando? Porque o ônus é todo seu. Então, se você está se sentindo ofendido com a conduta, você tem que ter uma prova. Tendo isso, eu acho que é uma questão viável para ser postulada, para ser pedida. Não adianta só eu falar: olha, o meu chefe cobrava a meta de mim 10 horas da noite. Beleza, cadê o celular? Cadê o WhatsApp? Não, em reuniões ele vexava. Todo mundo tinha uma meta, eu batia sempre um pouquinho a meta menor e ele colocava um apelido em mim. Pois é, alguém que estava lá, vem aqui para testemunhar. Eu trabalhava lá e certa vez houve um ranqueamento da produtividade e eu fui classificado como funcionário limão, teve um padrão e teve um outro. Você tem a foto? Então, não adianta só falar. A pessoa, para ir na justiça e para ter o direito reparado, né? O que existe é o que está nos autos. Ela tem que trazer testemunhas, tem que fazer a prova daquilo que ela está falando. Que assim, baseado em dignidade humana, na obrigação de indenização quando você causa um dano. O dano tem que ser demonstrado. Você achou que é um dano? Leva para o judiciário. Só que você tem todo o direito, como a empresa também tem de se defender, e ela vai se defender. Né? Então tem também que aqui a gente está falando como provar isso, mas também tem como a empresa fazer prova de que aquilo não aconteceu, ou não aconteceu da forma que está sendo dita, porque aí você tem uma escala que normalmente não geraria dano. O que a gente tem que entender, a questão de empatia, uma outra palavra, uma outra expressão muito boa para isso é bom senso, né? Então, esse regulador social, eu particularmente, desde a década de 90, que eu acho que foi quando eu te conheci, eu sempre aliás, eu acredito muito nisso, que a responsabilidade civil aplicada, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça comum, ou seja, na sociedade como um todo, dentro do ambiente de trabalho ou no ambiente social, ela regula a sociedade. Porque ela vai criando alguns parâmetros de conduta. Poxa, eu não posso, por exemplo, te vender um carro usado que eu sei que está todo estourado e você não vai conseguir ver. Se amanhã você pegar esse carro e perceber que tinha uns erros nele, você pode devolver ou pedir uma indenização decorrente disso, inclusive moral. Porque você vai perder tempo de vida, vai perder dinheiro para fazer isso. Você pode pedir abatimento de preço. Só estou dando um exemplo de uma prática meio comum no Brasil e que isso a justiça já regulamentou. Então nós temos, o Poder Judiciário não pode negar, apreciar qualquer alegação de direito violado. Sim, né? Nesse caso, nesse exemplo do carro, que negócio de carro tem os milhares todos os dias. Quer dizer, é preciso fazer um contrato, dizer, o comprador aceitou o veículo que está comprando nas condições que ele está... É bom, mas é indiferente. É indiferente porque isso? Porque se eu não consigo ver... Vou te dar um exemplo de carro. Um carro usado, é isso que é o problema. A questão do vício oculto. O vício oculto. Vício oculto. O que ele acontece? Ele está todo pintado, bonitinho e tal, na hora que vai ver está cheio de podre, não tem como você ver. E a pessoa sabia disso. Então, assim, o princípio da boa-fé no processo e nas relações contratuais, ele é muito importante. As pessoas não dão muita trela para isso, mas é importante, você pode ser indenizado com isso. Então, essa regulação social, voltando, pelo judiciário, pelo costume do judiciário, pela jurisprudência, ela é muito viva dentro da sociedade, no Brasil, inclusive. Muito parâmetro para uma indenização é feita pelos precedentes.
Vai evoluindo, vai mudando? Sim. Mas é um movimento que ele é mais palpável do que simplesmente um movimento social. Eu sou assim, pumba, me aceita. Eu sou assim, fale isso. Eu não aceito que fale isso. O judiciário ele dá um movimento que dá tempo de respirar. Sim, não tem uma instância antes de se chegar ao judiciário que poderia acolher essas disputas, para que não se sufoque mais o judiciário com questões que às vezes são pequenas. Tem alguma instância? Sim, vamos falar administrativamente, internamente da empresa, pode fazer, no caso, uma ouvidoria. Melhor caminho, né? E tentar caminho. resolver ali, né? Uhum. Teve a faísca, vamos resolver para não virar um incêndio. Tentou-se, pela legislação, as comissões de conciliações, né? Mas hoje todo mundo está preferindo ir direto à Justiça do Trabalho. Vamos falar que, na busca do Estado, de uma forma efetiva, agir de forma pronta e ter uma sentença que ninguém discute, né? Tem se buscado mais a Justiça do Trabalho, não tem se utilizado outra alternativa. Tem tido muito êxito em relação a nível administrativo, tá? Porque a empresa consegue agir de uma forma bem rápida. A maioria dos casos que eu comentei do gerente são excelentes técnicos, são pessoas que têm uma capacidade, uma expertise muito bom na função, e ela é promovida, só que ela não consegue gerenciar pessoas. E aí, quando tem ouvidoria, quando tem a reclamação, vai um, vai outro, vai um, a empresa consegue resolver aquilo ali. Se não resolver, aí vai virar a ação na Justiça do Trabalho. Virou uma nova especialidade dentro da empresa. O bombeiro. A especialidade do bombeiro para casos de assédio moral. E, agora, o sexual, dependendo de onde vai, só para... Né, e até para a gente entrar nas leves questões de gênero aqui, né? O sexual, inclusive, ele pode ser considerado como estupro, né? Dependendo do ato da pessoa, vai ter uma responsabilidade penal também, né? Uma responsabilização penal sobre a questão, dependendo se houve um toque, se houve, enfim, alguma situação constrangedora, concreta, física. Assim, e geralmente a pessoa ela busca justiça também porque ela quer ser reparada, né? Então, pelo órgão do Estado, seria aquilo ali. Não vou falar que é por inveja, vingança. Agora o meu chefe vai ver, agora ele vai ver quantos... Vamos estar no mesmo nível e vamos resolver essa parada. Mas geralmente busca o fim da reparação e, pela nossa legislação, é uma reparação pecuniária. Né? Nós conversamos aqui no início, antes da gente começar a gravar, de um caso de um candidato que se inscreveu, apresentou o seu currículo, fez, e foi aprovado, foi contratado, ele tinha o nome civil dele. Masculino, e quando se apresentou na empresa, ele exigia o tratamento por um outro nome, que ele se considerava do sexo feminino. Nome social. E a empresa, nesse caso, como é que fica? A empresa, ela tem que acolher, ela tem que ouvir, ela tem que tentar da melhor forma dar uma condição de trabalho para essa pessoa, né? E blindá-la de assédio, porque senão vai dar um problema grande aí, né? E lembrando que nesse caso concreto, a pessoa tinha ela não tinha ainda o nome civil alterado, e nem a condição física dela ainda continuava como masculino. Um homem masculino. E ela tem que zelar, porque hoje nós estamos em outro tempo, né? Hoje não pode se tocar as marchinhas de carnaval de 1970, 1980. Não se pode... Olha, a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que... Não pode pôr. As piadas do Didi já não tem efeito. Costinha, o mundo está ficando sem graça também, né? Sim. De alguma forma está ficando muito assim. Estamos perdendo o humor com medo de ofender alguém por alguma razão que eu nem sei. Nós aqui estamos conversando sobre o assunto medindo palavras. Eu, Eduardo, pelo menos eu tenho certeza que nós estamos medindo palavras. Para quem não sabe. É verdade. Mas esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas no caso dessa pessoa, especificamente, a gente não cita nome, nada, nem a empresa que ela se candidatou e foi aprovada, mas aí, ela se considerando mulher, embora masculino, se considerando mulher, ela usa qual banheiro? Qual sanitário?
Se você responder, eu te contrato com o melhor salário do escritório. Porque é uma incógnita. A gente precisa, entendeu? Nós vamos usar de um judiciário para dar uma balizada nisso aí, como vai fazer. Porque existem dois sanitários. Dois sanitários. Né? Antigamente era masculino e feminino. FM, MF, né? Em algumas empresas tem um sanitário... HM. O sanitário que é único, porém, um de cada vez. Então você tem um mictório, tem um vaso sanitário e entra um de cada vez. Um box aí, com uma porta bem. e uma chave. Tudo bem, né? Mas é um banheiro menor. Normalmente nas empresas tem um vestiário, né? Vamos chamar de vestiário, que é uma coisa muito grande. E aí? Pois é, porque se tem uma empresa grande, ela não vai fazer, ela tem ali o mictório com várias cabinezinhas para cada um fazer um xixizinho ali, tal. Né? Da mesma forma, as mulheres que chegam e tem uma porção de banheiro, tá? Elas entram, trancam a porta, mas na hora de olhar no espelho, as mulheres estão ali. Se alguém que se considera mulher, mas é do sexo masculino, as mulheres podem se sentir constrangidas também. Normalmente sentem. Então. É uma situação que tem que chegar, conversar com a pessoa, ver qual que é o pleito dela, qual que é a petição dela. Olha, eu quero usar o banheiro e tal, e a empresa da melhor forma, seja para não violar o direito da mulher ou do homem, ou dele, ou de terceiro, ou de qualquer um, ela tem que sentar e ver a melhor forma. Talvez colocar banheiros individuais, como o Dr. Walter falou aqui, né? Cada um vestiário. Sim. Você tem 15 banheiros individuais, não dentro do vestiário, não é a cabine fechada. Sim. É você fazer um banheiro, mas isso gera um custo. Essa é uma alternativa que... Isso é uma coisa que nós estamos aqui pensando como resolver. É uma alternativa pensada assim, mas que não está desrespeitando ninguém, porque o banheiro é igual para todo mundo e cada um está na sua privacidade. Você entra, fechou a porta. Clínicas é assim, o McDonald's é assim, vários locais, lá no escritório mesmo tem um dos banheiros que é assim, né? Você entra, você usa sozinho, não é para usar coletivo. Agora, nós temos aqui uma situação que, veja só, é tão nova que o Eduardo falou a coisa certa, de repente chama, porque nesse caso concreto, e eu acho que acontece com muitas pessoas, em muitas ocasiões, as mulheres da empresa não querem que ela frequente. E, de certa forma, ela quer frequentar o banheiro feminino. Ainda continua com o corpo de homem. É uma situação muito difícil. Como é que você vai resolver isso? Você vai levar na justiça e falar, decide aí o que vai ser? Simplesmente, você fala, não, ela tem que usar o banheiro feminino. E as mulheres falam que não, e aí? Entendeu? Porque também são dois direitos. Os direitos das mulheres, que são mulheres, e o direito dessa, que é um transgênero. Né? Ela se considera seria uma mulher, mas embora seja um corpo masculino. Isso. Tem os direitos, mas as outras também têm o direito a essa intimidade ser resguardada. Entrou um homem. Queira ou não, o olhar da mulher é que entrou um homem, ainda que ela se considere uma mulher. Sim. E tem também, o problema é tão grande que, assim, que nesse caso específico, os maridos das mulheres que trabalham na empresa, e eles nem trabalham lá, começaram a reclamar para a empresa. Nós estamos dando um caso concreto que a coisa deu uma crescida. E aí? Nós conversamos sobre esse caso, mas é um caso que existe, concreto, com o escritório existe. de vocês, né? Nós estamos tentando resolver essa situação. Siqueira Advogado. O Marcos Siqueira Advogado. Inclusive, é um dos temas da palestra que nós vamos fazer, você me permite falar sobre isso? Claro. Nós vamos fazer na FIEG terça-feira, 8h30 da manhã na FIEG, em parceria com o Sindiquímica, o Sindicato das Indústrias Químicas de Goiás, o presidente Ciorlino, que comprou essa ideia, acha interessante. E na outra semana, acho que no dia 20, quarta-feira, 6h30 da tarde, 6h30 já da noite, né? Nós vamos fazer lá na CIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, o mesmo tema. E o lado mais espinhoso dele é exatamente isso. E essa questão de gênero, como é que faz? A empresa pode se sentir de alguma forma traída, porque na hora de fazer a inscrição, o candidato ele se mostrou de uma forma e se apresentou, depois de aprovado, de outra. Seria uma falsidade ideológica no caso? Continua sendo a mesma pessoa. Continua sendo a mesma pessoa. Ele não mentiu que era outro. Só que ele tem... Aí que vem a novidade. Ele não juntou documento falso, ele não fez nada de errado. Só que aí vem a novidade. Essa pessoa está na condição
de mulher, e aí gera todo esse problema, porque quando ela se apresentou ao trabalho, já estava contratado, né? E a empresa, eu tenho certeza disso, ela quer dar a melhor condição possível para ele trabalhar, porque ele passou num crivo, né? Mas esses problemas não podem, o que eu penso sempre aí, já vai aquela questão do bom senso, esses problemas não podem ser maior que a produção da empresa. Porque é possível você conciliar esse problema. O que não é possível é você viver sem um salário, viver sem uma renda, viver sem alguma coisa. Então tem um objetivo maior. E aí vai ser a habilidade do recurso humanos, aliado aos colegas trabalhistas, o Eduardo aí, para resolver essa situação de uma forma que uma parte entenda um pouco da outra e vamos para frente. Porque senão, porque a situação é a seguinte, se não deixar entrar nesse banheiro, pode haver uma ofensa para a pessoa que quer usar? Pode. Ela pode ser indenizada disso? Pode. Se ela entrar, as outras podem também se pode. Se fizer um terceiro banheiro, é discriminação? Algumas pessoas dizem que sim. Qual que é a solução? Por isso que a gente pensou, então vamos começar a fazer banheiros individuais. Pois é, mas a empresa está pronta. A empresa está pronta, é um custo, exato, é um custo. O melhor é, diante do caso, diante da situação, isso que o doutor Walter falou, sentar e falar qual que é a sua petição, qual que é o seu requerimento. Até onde nós podemos chegar, né? Porque aí vai tentar de uma melhor forma respeitar a pessoa e também o ambiente da empresa. Mas ela tem que ouvir as outras mulheres que não querem aquela presença ali também, não tem que ouvir? Veja só, as outras mulheres, já que a gente está no ambiente concreto, assim, um caso concreto, e isso também se reflete na maioria dos casos que a gente já ouviu. Não é que as mulheres não querem essa pessoa. Tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Não querem no banheiro. No banheiro, então. Só isso. Então não é que eu não quero porque é transgênero, eu não quero. Não tem nada disso. Ninguém está contra. Só que é só essa situação específica, mas que gera um conflito. E um conflito sério. Tá. Como é que seria o comportamento daqui? Seria daqui para frente? Não, já de algum tempo para cá. Porque a gente vai andar na corda bamba constantemente, porque todo o assunto que a gente toca, é claro que pode suscitar a lembrança de alguma coisa no outro. Eu falo sobre morte, o cara fala, perdi minha mãe semana passada. Eu falo sobre dívida, eu estou todo endividado. Se você fala em divórcio, minha mulher... Quer dizer, tudo tem um problema com o outro. E eu, como não sei a história de cada um e também não sei o grau de ofensa que o assunto pode provocar no outro, eu já não sei. O melhor é ficar calado, né? Falar o menos possível. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas isso é exatamente o que não pode acontecer, porque um ambiente de trabalho desse jeito eu acho que deve ser chato demais, meio insuportável. Entendeu? E a empresa, quando ela vai contratar, ela está fazendo entrevista com o candidato, está ouvindo, ela está dentro dos critérios dela que ela entende que para aptidão da função, ela está lá ticando. Só que aí vem a pessoa com alegrias, tristezas, sucessos, decepções, e quando ela chega na empresa, diante das situações, ela vai estar de um lado ou do outro, ela vai ser, né, cobrada de uma coisa, ela vai ter que, né, vai dar alguma coisa errada ou acontece algum fato, porque as relações de trabalho todo dia está encostando no outro, não faz isso. Tem conflito. Aí que vai aparecer. E a empresa tem que estar vigilante, ela é responsável pelo ambiente de trabalho. Né, como a gente comentou, não só por conta de EPI, mas sim de fornecer um ambiente sadio, urbano, uma forma nada hostil de tratamento. Ela tem que estar vigilante para deixar de uma forma mais harmônica possível. Cassim, no Canadá, nos Estados Unidos, vamos pegar dos Estados Unidos, acontece lá, logo vai acontecer aqui. Nos Estados Unidos não existe lei trabalhista. Existem leis, mas não existe uma consolidação das leis do trabalho. E nem uma justiça do trabalho, né? Algo específico. Se isso acontecer no ambiente de trabalho lá, eles vão para a indenização civil. E ponto. Por quê? Lá, o ambiente de trabalho é feito para produção. Não é chicote, não é nada disso. É condição. Quanto melhor a condição para o empregado trabalhar, mais ele vai render. É óbvio. Então, esse negócio de achar que o empresário quer chicotear, quer torturar. Não. O empresário quer que você fique feliz, que você seja bem remunerado e que você faça um produto ótimo, que quem, na verdade, vai dar o preço para esse produto é o consumidor. Não é ninguém ali dentro, é o consumidor. O consumidor vai definir quanto que vale essa água que você está servindo para a gente, ou biscoito. O consumidor que vai falar, é bom, é ruim, eu pago tanto ou não pago nada. Se eu crio um ambiente de trabalho favorável, aqui eu estou dando uma opinião muito pessoal,
os empregados têm que contribuir com isso também. Não pode só esperar. É que a gente vive num país em que a gente espera que o Estado resolva tudo. Tem um livro maravilhoso, depois eu te falo dele, que diz exatamente, o título é exatamente esse. Como a gente odeia político e ama o Estado. A gente quer que o Estado intervenha em tudo, quer que a empresa intervenha em tudo, quer que todo mundo intervenha em tudo. Mas a gente não gosta da intervenção, porque quem vai intervir não é a melhor pessoa. Se eu acho o político horrível, se eu quero que ele faça uma intervenção, quero que o Estado intervenha, vai intervir através de quem? Desse político que eu acho horrível. Então, dentro do ambiente de trabalho, a necessidade básica é vamos produzir ao máximo, porque assim todos nós ganharemos. Quem que a gente tem que agradar no produto final? O consumidor. Ok? Consumidor. Tudo que você vai vender é o consumidor. No seu podcast, o consumidor tem que gostar. Senão ele vai ver outro. Então, sem esse entendimento de quem está chegando agora no mercado, com esse tipo de situação, querer que a empresa, às vezes de 60, 70, 100 anos, se adapte a uma situação, pode ser resolvida com bom senso. Aliás, precisa ser resolvida com bom senso. Senão, veja só, a canalização dos esforços tem que ser para uma boa produção de um bom produto. E pagamento de salário, pagamento dos impostos, essa é a obrigação da empresa. Se ela se desviar tanto para tantas resoluções, e eu vi que você começou a perceber isso, mas o custo, mas a empresa já está pronta. Eu falei, exato, há um peso gigantesco quando a Justiça do Trabalho impõe alguma coisa, ou quando uma legislação impõe alguma coisa às empresas. O Eduardo fala isso o tempo inteiro. Desculpa se eu estou te atropelando, mas eu sou obrigado a contratar portador de necessidades. Eu sou obrigado a contratar agora, né? Cotas para todo lado. E às vezes a empresa procura e não acha. Conta o caso concreto disso. Não, o que a gente vê normalmente... Só uma coisa. Virei agora o apresentador, desculpa. Não, já tô tocando o negócio aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Esse estúdio está sempre à disposição, viu? Sobre isso que o Dr. Walter comentou aí, em relação às cotas, né? A gente vê que existe, por lei, uma imposição de uma quantidade mínima e as empresas do interior não estão conseguindo alcançar essa cota. Por quê? Não porque ela não disponibilizou a vaga, porque ela não adaptou a empresa, não porque, dependendo da cidade, ela tem 10 indústrias, 10 empresas de grande porte, e a cidade não tem aquelas pessoas que sejam aptas em número suficiente para suprir as vagas. Essas vagas obrigatórias, essas cotas obrigatórias. Às vezes não tem. Você anuncia, não tem. Hoje tem vários casos de jurisprudência. Uma empresa de 5 mil pessoas, são 100, né, que ela tem que pôr. 5 mil empregados? Qual que é 5%. 5%, 250 pessoas. 5% de, por exemplo, portadores de necessidades especiais, né? 250. É muita gente. Até o nome que colocam, eu nunca vi ninguém portando uma necessidade. As pessoas nascem com carências físicas, né? Mas aí dão um nome, achando que com o nome vai amenizar alguma coisa. Eu sempre digo... Não, é a condição de cada um. Querem resolver o problema a golpes de vernáculo, né? Bota um nome assim mais bonitinho. Mas são pessoas que têm limitações e são obrigadas, a legislação obriga que a empresa as contrate. Né? Mas elas também precisam ter alguma aptidão para a função que é oferecida, não? E ela tem que ser treinada. Pelo artigo da lei, ela tem que ser reabilitada ou ela tem que ser treinada. Então não pode ser, né? Não pode ser qualquer um. Então, e hoje o que é a preocupação da empresa? Não só disponibilizar a vaga, o ambiente, né? Todo o auxílio. Ela tem que ir atrás, ela tem que divulgar, ela tem que pôr a bicicleta de som lá no interior, ela tem que pôr... serviço de utilidade pública, fazer pagamentos de anúncios pagos, porque quando chega a questão da justiça, ele tem que provar que não só disponibilizou, mas foi além dos muros da empresa falando, tá aqui, ó. Não basta pôr no site, você tem que propagandear na cidade, senão nem o Ministério Público do Trabalho aceita e o Justiça do Trabalho também, a tendência é não aceitar. Veja só, a gente fala de público, né? O Ministério Público do Trabalho precisa do público para ir lá e dar o serviço para ele. A Justiça do Trabalho, idem. Se os conflitos diminuírem, e isso foi uma crise grande quando aconteceu a reforma trabalhista, os conflitos diminuíram, por uma simples ato, né, Eduardo? Puseram sucumbência. Se você pedir aquilo que não é devido e perder, você vai ter que pagar para outra parte. O número de ações de justiça caiu muito.
De repente, ou o exagero, né? Da gente falava o exagero, a pessoa está lá, tem direito a R$5.000, que é 100 de dano moral. O que o STF fez há pouco tempo atrás? Tirou, falou que isso é inconstitucional, então ninguém precisa pagar mais nada. Ou seja, o público do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho aumentou de novo. Porque agora pode pedir sem a responsabilidade de ter que responder pelos atos. O Supremo garantiu uma demanda mesmo improvável. Por isso que na Justiça, desculpa, Eduardo, por isso que na Justiça do Trabalho a pessoa entra às vezes pedindo 100 mil e faz acordo de 10. Não é só necessidade, porque as outras coisas também não são devidas. Mais fácil, né? Porque antigamente entrava-se com ações milionárias, principalmente pedindo um dano moral, e não era 10 mil, era 500 mil, porque se ela comprovasse que tinha condição da concessão dos benefícios da justiça gratuita, possivelmente se ela perdesse, ela não ia pagar honorários nem não. Aí houve alteração da lei, a 13.476, e aí buscou-se das partes mais sinceridade, né? Se ela tem um dano moral, a pessoa ela ia pensar se ela tem prova antes de entrar, porque se ela perdesse, ela ia pagar custos e o advogado do outro lado. E pela decisão do Supremo, entendeu-se que tirou esse ônus caso a pessoa comprove que ela que é vulnerável, que ela é hipossuficiente, que ela tem direito à concessão da justiça gratuita. Aí, quer dizer, aí praticamente todo empregado. Se ele está já desempregado, como é que ele vai ter como pagar isso? Mas o que a justiça queria, a intenção era, vamos falar a verdade na justiça. Vamos pleitear aquilo que realmente precisa de amparo judicial. Mas... Só para a gente concluir essa conversa, que eu acho foi muito elucidativa, até para gerar preocupação, né, dos comportamentos. A gente tratou do ambiente do trabalho, mas as relações pessoais também são abrangidas por esse tipo de penalização, né? São, claro que são. Mas aí é uma coisa, na justiça comum, é uma coisa chamada reparação por danos morais mesmo. Né? Tá, no Código Civil tem esse tipo de previsão. O Código de Defesa do Consumidor, sobre outro aspecto, tem esse tipo de previsão. Há também as multas penais, que não é a nossa área, a gente não mexe em direito criminal, mas há também. Então, todo ato, há uma responsabilização se for um ato ilegal. Ilegal civilmente ou criminalmente, ele é um ato que gera reparação. Todos esses atos na Justiça do Trabalho, a reparação é pecuniária, né? Em alguns casos muito específicos, né, tem recontratação, essas coisas todas, mas... E na seara civil, muitas vezes, o ofensor vai reparar a vítima. E quando nas relações de trabalho... A pessoa física do ofensor. A empresa que é responsabilizada a pagar a conduta do encarregado, do chefe do setor, do gerente. As empresas que não são grandes, vamos tratar as empresas pequenas. A grande maioria do Brasil. A grande maioria do Brasil. Elas não têm condição, pelo porte, pela receita, de montar um departamento que cuide disso. Elas ficam muito mais vulneráveis, não? Ela tem que ter um gestor. O mínimo que a empresa, assim, como são relações de trabalho, né? Muitas vezes a pessoa está mais do lado do colega do que em casa. Porque ele chega, o menino já está dormindo, ele termina o serviço e vai para a faculdade. Então tem que ter uma gestão e uma empatia, tentar trazer o ambiente mais saudável possível, porque é normal, igual a gente comentou, vai encostar e vai dar faísca, não pode gerar fogo. E a empresa tem que ser responsável. Opa, peraí, vamos lá, gente, calma aí, ó. Tá dando muita briga, eu vou mudar você de setor ou de turno, você concorda? Concorda. Então, beleza, vamos tentar resolver. Mas a empresa pequena, que tem 2, 3 empregados, talvez seja até mais fácil controlar isso, porque tem uma proximidade e quantas pessoas às vezes se aproximam um pouco mais, começa até a ter um pouco mais de liberdade, mas também o respeito. Mas, assim, não tem jeito. É informação. As pessoas precisam se informar. Não tem como você não fazer uma consulta, não tem como você ou assistir esse podcast, enfim, você precisa ter informação. Porque isso pode chegar na pequena, na grande, na média empresa, na micro, inclusive. Então, é uma realidade social, não é uma realidade só do ambiente de trabalho. É que reflete com mais repercussão, talvez, no ambiente de trabalho. Esse é um tema absolutamente atual, por isso que eu convidei os senhores, né, me insisti para que viessem aqui ajudar a gente a entender, saber a caracterização
do delito, como evitar as punições e como podem ser daqui para frente as relações trabalhistas e as relações sociais, as relações interpessoais também. O nome é prevenção. Prevenção. O segredo é e não tem vacina, né? Prevenção. Não tem vacina, né? Não. Vacina, talvez a vacina seja o conhecimento. Doutor Walter Siqueira, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Cassim. Prazer foi meu. Te rever, né? Poder conversar com você e estar aqui diante do seu público. Muito obrigado. Doutor Eduardo da Costa Silva, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui, aprender um pouquinho sobre o que é assédio e os seus tipos, as suas consequências, inclusive da grana. E, mais uma vez, eu quero destacar que o escritório do doutor Walter Siqueira, Advogados, está incluído aqui na análise Advocacia, desse livro que levantou os mais relevantes escritórios de advocacia do Brasil, tá? Tem muito escritório de Goiânia, mas de Goiás, alguns. E entre esses está o do doutor Walter Siqueira. Pela 12ª vez. Pela 10ª, olha, se não me é permite assim, ter orgulho, 10ª não é uma estreia, né? É uma coisa habitual já. Vez. E no regional 3 vezes a gente já saiu também, e agora no de diversidade também a gente foi escolhido. E só para colocar o pingo nos is, o Eduardo é sócio também do escritório. Sócio também. Parceiro há muitos anos. Muito obrigado aos senhores, foi um prazer enorme. E espero que esse prazer que eu tive em conversar sobre isso e aprender um pouco mais tenha sido o mesmo que você que nos acompanhe. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo interessante. Foi muito bom ter você com a gente aqui outra vez. E até o próximo encontro em outro Pode Tudo. Pode tudo! Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E com o D-Track rastreamento, seu carro na palma da mão.